E o anjo disse: Não temam, eis que vos anuncio uma grande nova que será para todo o povo. Nasceu hoje para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. É assim que Lucas narra o início do nascimento de Jesus em Belém de Judá. Esse fato tornou Belém uma das cidades mais significativas da tradição cristã. Em hebraico, Betlehem quer dizer casa do pão. Em árabe, Batlam significa casa da carne. Provavelmente, na sua origem, o nome era uma referência à casa do deus Lam. É importante, no entanto, distinguir a Belém de Judá, situada a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, da Belém de Zabulon, mencionada no livro de Josué e situada a cerca de 11 quilômetros de Nazaré. A Belém de Judá é comumente associada a Éfrata, local onde Raquel, mulher de Jacó, foi enterrada. No livro de Miqueias, Belém torna-se o centro da esperança messiânica. Assim diz o profeta: E tu, Belém, Éfrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que irá governar Israel. Daí a associação a Davi e sua descendência como Josias, pois Belém é a terra natal de Davi. Foi ali onde ele foi ungido rei quando ainda menino. Belém é também a terra de Noemi, a sogra de Ruth. E é nesta terra que transcorre a maior parte da novela do livro de Ruth. Existem poucas referências extrabíblicas de Belém. Uma delas encontra-se numa das cartas de Amarna, no século 14 a.C. Nesta carta, o rei de Jerusalém, Abdu-Reba, escreve ao faraó egípcio pedindo o envio de tropas para recuperar a cidade de Bit-Lami, Belém, que caíra nas mãos dos Habirus. É provável que para essa época Belém era habitada pelos Jebuseus. Conforme o primeiro livro de Samuel, por volta do início do primeiro milênio antes de Cristo, Belém era dominada pelos filisteus, que mantinham ali uma guarnição. No pós-exílio, Esdras relata que entre os exilados que retornaram da Babilônia, havia 123 pessoas que eram de Belém. São Jerônimo escreveu em 359 d.C. que em Belém havia um antigo culto da fertilidade a Tamuz, ou Adonis, uma divindade que morria e ressurgia cada ano. Mais tarde, em 384, São Jerônimo foi morar em Belém, fazendo da cidade um grande centro monástico. Foi ali que o santo traduziu o Antigo e o Novo Testamento para o latim, cuja Bíblia é conhecida como a Vulgata. Uma das grutas escavadas no subsolo da igreja atual é identificada como sendo a Gruta de São Jerônimo. A primeira igreja foi construída em 339
sobre uma gruta muito comum na região. Essa seria a Gruta da Natividade de Jesus, apesar do Evangelho não se referir explicitamente a uma gruta quando fala do local do nascimento de Jesus. Ainda hoje é possível ver o pavimento de mosaico daquela igreja. Depois da revolta samaritana, em 529, o imperador bizantino Justiniano II reconstruiu a primeira igreja, maior e mais resistente. Em 614, os persas a teriam preservado por encontrarem nela os reis magos em trajes similares aos seus. Mais tarde, os reis Balduíno I e II foram coroados ali. Considerando o deterioro e reformas posteriores, esta é basicamente a igreja que hoje se encontra em Belém, conhecida como a Igreja da Natividade. À primeira vista, impacta pela estrutura sólida, parecendo-se mais a uma fortaleza que a uma igreja. Utilizada muitas vezes como refúgio, ela resistiu às guerras e ao tempo. A porta principal é uma mostra da sua história turbulenta. Ainda é possível ver a altura do umbral original, que revela o tamanho enorme da porta no período bizantino, século IV. Mais abaixo vê-se o arco da porta menor, do período cruzado, entre 1165 e 1169 d.C. Por último, a pequena porta da igreja atual, que consta ser do período turco-otomano, 1517 d.C. A sua dimensão reduzida é para impedir a entrada do cavalo e cavaleiro. Belém, com os seus cerca de 30 mil habitantes, é hoje uma cidade palestina, apesar da entrada e saída estarem sob o rígido controle das autoridades judaicas. No limite da cidade, indo em direção ao Heródion, encontra-se o Campo dos Pastores. No século IV, quando os peregrinos vinham a Belém, uma das motivações era encontrar o campo onde os pastores receberam o anúncio do nascimento do Messias. Assim, com o tempo, foram definidos dois lugares. Um é de propriedade dos católicos romanos e o outro dos ortodoxos gregos.